Pergunta: pessoas de crença ortodoxa da Igreja muitas vezes mencionam uma passagem bíblica, segundo a qual, ao Tomé incrédulo, foi permitido colocar a mão na chaga lateral do Filho de Deus, Jesus, quando ele apareceu, e que também Tomé a sentiu como sendo aquela ferida. Daí procuram fundamentar que a ressurreição deve ter ocorrido em carne, contrariamente às explicações de Abdrushim. Resposta: é a maneira usual e cômoda dos seguidores da Igreja apoiarem suas argumentações simplesmente sobre passagens da Bíblia como provas, passagens que, na maioria dos casos, não compreendem acertadamente e que também, até agora, nem sempre foram interpretadas de maneira correta. Outro sim, a simples indicação de uma informação bíblica não representa de maneira alguma uma fundamentação real, que qualquer pessoa de pensar independente pudesse, sem mais nem menos, compreender. Jesus, na sua aparição perante os discípulos, andava de início como qualquer falecido, somente com o corpo de matéria algo mais fina, mas não com o de matéria grosseira. Para poder convencer Tomé de que realmente era Jesus, foi concedida a Tomé a graça de poder, nesse momento, ver e sentir de modo fino material, isto é, deixar atuar seu próprio corpo de matéria fina. O corpo de matéria fina vê e sente através do corpo de matéria grosseira, quando o ser humano ainda se encontra com o invólucro dessa matéria. Isso causa a impressão de que é o próprio corpo de matéria grosseira que atua. O corpo de matéria grosseira muitas vezes também executa de maneira visível os movimentos correspondentes, isto é, os acompanha. Também hoje pode acontecer assim em situações completamente diferentes, que um ser humano, dotado com faculdades para ver e sentir a matéria fina, pegue em algo e também o sinta, fato que outras pessoas não podem ver. Não foi diferente com Tomé. Ele via e sentia com o seu corpo de matéria fina e respectivos órgãos, através de seu corpo de matéria grosseira, o corpo de Jesus já transfigurado, isto é, algo mais fino, e pelo mesmo motivo via e sentia a respectiva chaga sem ter sido o espesso corpo carnal. Esse é um acontecimento completamente natural que, apoiado por auxiliadores e forças luminosas com a finalidade de convencer, tinha de atuar sobre Tomé de modo ainda mais natural, principalmente porque o próprio Jesus assim o queria. Justamente esse acontecimento, porém, comprova bem claramente que não pode ter sido o corpo terreno de matéria grosseira de Jesus, tão conhecido de todos os discípulos, pois do contrário ficaria excluída de antemão qualquer dúvida a respeito. Portanto, Jesus tinha que ter apresentado também exteriormente, em seu corpo de matéria fina, uma outra aparência, que permitiu uma dúvida sobre a sua autenticidade, devido à diferença com relação ao seu corpo de matéria grosseira bem conhecido, de tal forma que Jesus ainda quis trazer uma prova especial a fim de anular a possível dúvida ocasionada pela transformação. Justamente aquilo que tais ortodoxos querem alegar como base de seu pensar representa na realidade uma prova contrária. Deve-se apenas abandonar a rigidez de querer se aferrar com indolência ao que é costumeiro ou aprendido. Então,
Na reflexão, surge automaticamente de todos os lados o raio que ilumina de tal maneira que mais tarde nunca se poderá compreender porque não se chegou a essa ideia já muito antes. E quem então conseguir reunir a força para ponderar calmamente sobre todos os aspectos, descobrirá que tudo fala a favor do novo e nada a favor do que é antigo, surgido de um pensar indolente ou de um cálculo astuto. Os seres humanos terrenos vivenciam, pois, continuamente o suficiente para poderem, com pequena reflexão, facilmente se compenetrar dos fatos. Quem, por exemplo, ainda não teve um sonho nítido no qual o corpo de matéria grosseira atua também terrenamente? Bate ao seu redor, chora, soluça, grita, geme e fala, enquanto que o sonho, o verdadeiro vivenciar, ver e sentir, não é absolutamente de espécie grossomaterial, mas sim muito mais delicada e fina do que a matéria algo mais fina do corpo transfigurado do Filho de Deus, quando do acontecimento com o incrédulo Tomé. Não obstante, o ser humano, durante a vivência no sonho, está absolutamente convicto de que é de espécie grossomaterial. Só ao acordar chega-lhe a compreensão de que foi diferente. Apesar de ainda deparar com provas de matéria grosseira nas lágrimas e outras coisas. A transfiguração não é a transformação de algo existente, como o corpo terreno de matéria grosseira, mas sim a retirada desse invólucro, permitindo o surgimento de um corpo mais delicado, através do qual o próprio espírito humano pode transluzir mais fortemente. A transfiguração não se refere, pois, ao corpo terreno, mas sim ao próprio ser humano que é espírito, e que, após deixar o corpo terreno e todas as demais escórias turvas a ele aderidas, começa a reluzir cada vez mais, através de seus invólucros. E rompe uma nova era que eliminará todas as dúvidas e que deixará ressuscitar novamente o saber sobre Deus, revestido de mais pureza, mais vivo, o que não diminui a grandeza do sacrifício de outrora do Filho de Deus, mas ainda o coloca numa luz muito mais irradiante, porque o espírito humano terá se tornado sabedor a respeito, não permanecendo apenas numa crença confusa que não traz nenhuma força viva dentro de si.